Hoje de manhã, andando em um grupo da esquerda, eu vi alguns comentários falando sobre ser favoráveis à censura, a um controle do governo sobre as redes sociais, controle de discurso e tudo mais, como sendo uma maneira de calar a direita. Ok. Mas o que acontece, que foi interessante, que ontem mesmo eu tinha lido um artigo que comenta sobre isso, os efeitos partidários sobre banimento de mídias sociais. Tá aqui. O que acontece com os ambientes de informação quando democracias bandem plataformas de mídia social? Embora exista uma vasta literatura sobre conteúdo de informação, regimes autoritários, governos democráticos têm intervindo cada vez mais em grandes plataformas. Estudamos o caso proeminente, o banimento da plataforma X, antigo Twitter, no Brasil em 2024. Utilizando um design de estudo de evento, estimamos os efeitos causais do banimento e examinamos como a identidade partidária moldou as respostas, com base em uma grande amostra de usuários politicamente engajados. Estimativas de ideologia, encontramos fortes assimetrias partidárias. Aqui. Começo dando exemplo, em agosto de 2024, o governo brasileiro, de maneira nacional, baniu o X, antigo Twitter, seguindo ordens de investigação da Suprema Corte. Então, eles comentam sobre o que aconteceu e sobre esse banimento do X no Brasil e os efeitos. Aí, um ponto interessante é esse daqui, ó. Alguns usuários habilitaram as plataformas de VPN ou tecnologia similar para entrar nas redes sociais. O que é interessante, pois quando nós, aqui é o mesmo pesquisador, Tiago Ventura, então, o que foi que ele percebeu com isso? Que o número de usuários caiu no primeiro momento, mas depois voltou a números muito próximos. E as principais pessoas que retornaram foram pessoas do espectro da direita. E começaram a conversar mais, a debater mais. E acabou que isso beneficiou justamente a direita. Então a gente tem até que agradecer ao ministro Alexandre de Moraes por ter banido o X, pois isso fortaleceu a direita. E qual foi a imagem que passou sobre o Alexandre de Moraes? Ele sendo um grande censor, um que gosta de controle sobre as, o discurso das pessoas. Aqui, ó. Quando nós analisamos alguns sites, assim, os mais à esquerda caíram, como o Diário Centro do Mundo, Brasil 247, que é ligado lá ao Lula e tudo mais. Agora, as mídias mais à direita cresceram, como Jovem Pan, Gazeta do Povo, Antagonista. Então, no primeiro momento, teve uma queda, mas depois, quando começaram a utilizar VPN, voltou a níveis inclusive maiores que anteriormente. Então, de certa forma, beneficiou o X, o banimento promovido pelo ministro Alexandre de Moraes, o grande censor. Isso é tão interessante, pois se nós analisarmos outros pontos, nós chegamos, por exemplo, aqui, ó, fundador do Telegram afirmou que 65 milhões de russos utilizam o aplicativo com VPN e que a censura, por conta da censura imposta por Putin, que o Telegram foi aquilo, criado por um russo, ele tinha outro aplicativo primeiro, mas o governo Putin queria acesso às informações, ele negou, e após essa negativa, o, ele saiu, criou o Telegram com a maneira de não ter nada. Justamente por conta do Putin, que queria ter o controle, saber as informações das pessoas que utilizavam o aplicativo. E nós também podemos falar sobre o caso da China. O sistema de censura da China, tecnicamente conhecido como o Projeto do Escudo Dourado, evolui
para uma estrutura de inteligência artificial capaz de identificar padrões de tráfego em milissegundos. No entanto, a comunidade e os usuários chineses mantêm vivo o fenômeno do pular o muro, com VPNs, que para contornar isso, os usuários migraram para protocolos proxy como V2REI e dentre outros. Os protocolos não tentam apenas criptografar os dados, eles se disfarçam. O tráfego de um site proibido é encapsulado para parecer uma conexão comum. Vale falar também que a própria China está querendo colocar um novo sistema de IPs justamente para que ele tenha mais acesso sobre a pessoa que entra nos sites para bloquear cada vez mais a internet. Vale falar que o governo brasileiro também se coloca favorável à censura e um controle maior da internet. Também o navegador Tor, que é bloqueado na China, mas os usuários utilizam algumas bridges, pontes para conectar-se. Uma das tecnologias mais recentes é Snowflake, que permite voluntários em todo o mundo emprestem sua conexão para usuários em países censurados. Para o firewall chinês, parece que o usuário está apenas fazendo uma chamada de vídeo comum. Também tem estratégias de infraestrutura externa, por exemplo, Hong Kong e Macau, que possuem regime de internet diferente, apesar de ter uma pressão contra a China, utiliza o roaming internacional, com chips dessa região que permite contornar o firewall, já que o tráfego é roteado fora dos servidores continentais. Basicamente, a pessoa está na China, mas ele conecta na China como se estivesse em Hong Kong. Então, basicamente, uma maior censura não ajuda tanto o governo e costuma ter, inclusive, algumas respostas, alguns resultados não tão benéficos ao governo, que foi o que nós vimos, que o maior controle do X basicamente beneficiou o público que estava sendo censurado, pois passaram a discutir mais e aquelas fontes passaram a crescer. E eu me lembro bem da época que muitos sites da direita, páginas de Twitter, cresceram muito de tráfego, o pessoal começou a acessar muito justamente por conta da censura. Então, e qual seria a melhor maneira mesmo do governo? O governo falar o que realmente está acontecendo sem tentar ao máximo criminalizar, proibir a opinião. E é isso que o governo atual está fazendo. Com todo esse problema de censura, nós já tivemos algumas leis que passaram falando que era para beneficiar menores, para segurança de criança e tudo mais, mas quando você vai ler o escopo completo da lei, basicamente é uma desculpa para controle de discurso, ok? Bem, era isso. Curta, compartilhem, comentem, que ajuda bastante. Obrigado.